Bom dia, boa tarde, boa noite todos. Vocês estão todos bem-vindos para essa sessão do Digital Learning Series da Track da OMS, de recursos técnicos para capacidade e conhecimento do AHD para reduzir a mortalidade e o incidente de algumas infecções ah, relacionados ao doença avançada de HIV. Meu nome é David Mayer, eu sou médico na área de doenças infecciosas. Estarei compartilhando este webinar. Vou começar com algumas questões de housekeeping que vocês devem estar cientes. Um, Este webinar terá tradução em francês, português e o russo. Vocês podem clicar o botão de interpretação na tela e escolher o idioma que vocês querem escutar. Uma vez feito isso, clique em mutar o áudio original e vocês terão a tradução simultânea deste evento. Aqui nós temos duas áreas específicas onde você pode, digitar. Um é o grupo de conversa, né, o chat. Isso é para resolver qualquer problema que você pode ter com o Zoom. Aí você usa essa função de chat. E você também pode usar aquele recurso de QIA, perguntas e respostas, onde você pode apresentar suas perguntas. E também é importante lembrar que nós vamos ter transcrição ao vivo. E aí, se vocês quiserem clicar no Show Captions, aqui nesta barra aqui embaixo na tela, vocês vão ver as legendas na tela. E se você não quiser, você clica em Hide Captions. E por último, esta sessão está sendo gravada e as premissas aqui é que vocês estão consentindo com essa gravação. Nós vamos fornecer um certificado através da Universidade do Novo México. E para receber isso, vocês vão ter que enviar um e-mail depois da sessão e o link estará aberto apenas 48 horas. Então, o tempo é curto, por favor, façam isso. Mais uma vez, eu gostaria de registrar que o Project Tech coleta o registro, a participação, as perguntas, os comentários e todas as respostas dentro do programa ECHO, para alguns programas. Isso seria muito útil, quer dizer, lidar com essas questões de segurança. Alguns exemplos estão aqui na parte inferior esquerda da sua tela, e vocês conseguem ver um gráfico também na parte inferior da tela. Bom, vamos lá. Então, para começar, eu vou apresentar o nosso primeiro apresentador. Nós temos uma série de apresentações muito interessantes neste webinar, e estamos muito felizes em poder ouvir todas essas palestras e também, mais importante, responder algumas perguntas que foram apresentadas pelos apresentadores, pelos palestrantes e perguntas feitas pelas pessoas que se registraram. E depois nós vamos ter uma discussão também no painel que vai gerar muito pano para conversa. Então, o David Lawrence vai ser o nosso primeiro apresentador. Ele é pesquisador clínico e ele também está avaliado a essa parceria. Ele foi líder, e o seu atual trabalho foca na implementação, os achados e a tradução do programa com relação à meningite criptocócica com outras
infecções fúngicas relacionadas ao HIV. Muito obrigado, David, pela introdução. Muito obrigado por me convidar a estar aqui e falar com vocês e meus colegas em Botswana. Como você disse, meu nome é David Lawrence. Eu trabalho no London School of Hygiene and Tropical Medicine. Estive em Botswana 4 anos como médico líder no estudo TRIAL. E hoje eu vou tentar dar uma visão geral sobre a meningite criptocócica, especificamente a perspectiva clínica sobre o tratamento das pessoas com esse problema. E depois as slides serão compartilhadas com vocês, vocês vão que eu destaquei vários outros recursos e mais informações para vocês, e aí vocês vão poder acessar toda essa informação muito rapidamente. Então, por que estamos falando sobre isso? Por que temos esses webinars? Bom, eu acho que eu estou, obviamente, falando para aqueles convertidos. A doença HIV, aí é uma questão muito importante de saúde pública. Ainda temos uma proporção de indivíduos diagnosticados com a doença avançados de HIV, contagem CD4 menos de 6, e uma grande proporção de pessoas com HIV tendem, às vezes, perder os cuidados, interromper os cuidados, e aí voltam os cuidados com doenças avançadas. Então, você tem na África, Botswana, 1/4 das pessoas, 25 a 35% das pessoas são diagnosticadas com HIV. E quando você considera como essas coisas mudaram ao longo do tempo, embora temos menos novos diagnósticos de HIV, temos uma carga persistente dessa doença, com a meningite criptocócica sendo uma manifestação. Aqui vemos vários casos diagnosticados na África do Sul em 10 anos. O número de casos não caíram. E esses são os nossos dados aqui da Botswana, mostrando que entre todas as contagens CD4 menos de 100, originalmente, a grande maioria eram entre pessoas recém-diagnosticadas com HIV, mas agora a maioria das pessoas com doença avançada, com aquelas pessoas que conhecem a sua condição, já tiveram cuidados e já tiveram a terapia antirretroviral por um tempo. Então, temos mais pessoas com experiência com TARV, e isso é muito bom para tratamento de meningite criptocócica. Então, nós temos um mapa global destacando a incidência anual da infecção, que é mais comum nas áreas com alto índice de HIV. O que é essa doença? Criptococcus é uma infecção fúngica, ela é ubíquita. Este organismo está presente em qualquer lugar no mundo, se encontra no solo, nas fezes de aves. Existe quase que uma exposição universal a este patógeno. A grande maioria das pessoas expostas vão inalar isso. Ele move pelo ar e é inalado. E para a grande maioria das pessoas, não há um impacto aqui e vão conseguir resolver essa infecção. Agora, uma pequena proporção de pessoas vão desenvolver uma infecção. Agora, o que acontece com a grande maioria, basicamente, não acontece muita coisa e há um período de latência, ou seja, a infecção, o organismo poderá permanecer no corpo, mas não vai provocar nenhuma doença. Agora, com a presença de um sistema imunologicamente comprometido por causa da doença avançada de HIV e por outros motivos, pode haver uma reativação dessa infecção. Então, às vezes, a infecção vai se espalhar
do pulmão para o sangue e o corpo. E quando a infecção está no corpo, isso se chama antigenemia criptocócica. Está no sangue e aí se espalha para outras partes do corpo. E com a manifestação mais grave disso sendo o cérebro, quando as pessoas desenvolvem a meningite criptocócica. Uma coisa que realmente revolucionou o tratamento de meningite criptocócica é um diagnóstico, os testes muito específicos. Então, e aí você pode ver aqui, é um teste simples que requer um pequeno volume de sangue ou o o e você usa 10 minutos de sim ou não. Isso, de fato, revolucionou toda a paisagem da infecção e isso que nos levou a desenvolver e implementar programas de triagem e também ter certeza do nosso diagnóstico quando um indivíduo tem a meningite criptocócica. Então, essa triagem é um programa essencial de saúde pública, especificamente na área prevalecente de HIV. Os países desenvolveram políticas de triagem e a grande maioria, com uma contagem CD4 menos de 100, deve ter um teste criptocócico. Então, o quando o resultado volta com menos de 100, então imediatamente o laboratório deve testar esta amostra e mostrar isso para o clínico. Sabemos que a nível global, a grande maioria de pessoas com uma contagem menos de 100, a prevalência é em torno de 6%. Ainda há um debate com relação à implementação desta mesma política para pessoas com contagem CD4 entre 100 e 200, mas sabemos que a prevalência global é de 1,5% a 2% nessa população. E também uma pessoa com doença avançada ou sintomas dessa doença avançada e sintomas neurológicos devem passar por uma triagem também. O que nós estamos começando a entender são as fases diferentes, o contínuo dessas infecções criptocócicas. Você tem pessoas com a doença HIV, você tem um antígeno negativo no sangue, e depois aquelas pessoas com antígeno positivo no sangue, mas não têm meningite, estão sem sintomas. E essas pessoas estão antigenemia criptocócica assintomática. E depois temos a transição, uma pessoa passando com antígeno no sangue, depois vai para o cérebro e depois desenvolve meningite. Isso acontece ao longo do tempo. Não sabemos o tempo, mas é semanas, não meses. Há um período onde algumas pessoas desenvolvem meningite e criptocócico dentro do sistema nervoso central, mas talvez seja tão precoce que ainda não desenvolveram os sinais e sintomas de meningite. Essas pessoas podem se sentir bem, parecer bem, mas têm que ser tratados para a meningite. A mensagem aqui que é importante que todos que têm um antígeno criptocócico no sangue, tente ver se há criptococos no líquido cefalorraquidiano. E claro, e depois no final do espectro, nós temos aquele que é já onde os indivíduos têm sintomas claros. Quais são os sintomas? Uma pessoa que apresenta um antígeno positivo tem que ser avaliado para ver se é meningite. Sintomas: dor de cabeça é o mais comum. Isso ocorre na maioria das pessoas com meningite criptocócica. Casos mais extremos, eles apresentam
uma confusão mental, perda de consciência, mudanças comportamentais, 30 a 40% apresenta confusão mental. E depois nós temos uma pressão aumentada intercraniana, onde o criptococcus hã, co hã provoca um aumento da pressão, isso provoca a dor de cabeça, isso também pode levar a convulsões, náuseas, vômitos, visões duplas, perda de visão, perda da escuta. Então, há um grande número de manifestações neurológicas e também aquelas manifestações fora do sistema nervoso, mudanças da pele, fraqueza, tosse, calafrios e perda fraqueza e perda de, peso. Então, o paciente vai estar com muita dor durante a exame clínico, ele poderá estar sabe, imunossuprimido, estará com confusão mental, terá, convulsões. Então, sabemos que as pessoas sabem como examinar aqui. Então, há achados neurológicos muito comum, a paralisia do sexto nervo craniano, e é isso que é descrito como um sinal falso. É um déficit neurológico focal, mas não necessariamente a uma lesão. Está relacionado a um tipo de torção no sexto nervo craniano, então a pessoa não consegue ver numa certa direção. Isso é um nervo doente ou uma paralisia. Este nervo passa pelo outro através de uma área muito estreita aqui. Enquanto você tem uma maior pressão no cérebro, é fácil torcer. Então, se uma pessoa tem essa paralisia do nervo, isso é uma indicação de um aumento da pressão intercraniana. E se você for muito bom, você tem um oftalmoscópio, a pressão está no fundo do olho e que pode levar a pressão em torno do disco óptico e provoca hã, esse problema. Manifestações da pele são muito comuns, há manifestações muito comuns. Agora, a mais comum é aqui à direita, você consegue ver, são lesões umbilicadas no corpo, pápulas facilmente, hã, parec e também existem outras manifestações também, agora essas são bem menos comuns. Então, o diagnóstico precisa de uma punção lombar. Então, até com pessoas, como eu disse antes, com antígeno criptocócico positivo, sem sintomas, talvez eles tenham a meningite sem sintomas ainda. Então, a grande mensagem, todos que testaram positivo para um CRAG, sabemos que tem que fazer uma punção lombar. A pressão aberta maior de 30 centímetros de água aqui. O diagnóstico rápido aqui no líquido cefalorraquidiano é o antígeno do Cryptococcus, 99,7% de sensibilidade. Há outros testes, o Nanking, com sensibilidade de 50 a 60, e depois nós temos a cultura para o Cryptococcus, né, mas leva tempo para esse teste tornar-se positivo. Então, o mais rápido é o antígeno criptocócico, né, para o primeiro episódio de meningite criptocócica. Você também pode ver com os parâmetros de líquido cefalorraquidiano, a contagem branca poderá ser elevada, os proteínas também poderão ser normais ou a proteína pode ser elevado ou normal, glicose também. Agora,
A medição da a pressão de abertura. É fácil, se você tem um manômetro, você mede a pressão, mas se você não tem, há pessoas muito inteligentes que buscaram outras formas de tentar medir a pressão intracraniana. Então, aqui tem essas referências aqui para explorar como as pessoas, exploraram estes conjuntos por exemplo, infusão intravenosa, e para entender se há aumento da pressão intracraniana. Ou se você vê se a punção lobar ajuda a aliviar a dor de cabeça. Se sim, é provável que houve aumento da pressão. E podemos ver com essa experiência, quando o líquido está saindo rapidamente, você consegue ter essa impressão também. Uma das coisas que eu gostaria de falar, que isso é uma questão maior e que todos mundo apreciamos, é a recusa da punção lombar, que é muito comum em locais de alta prevalência. E há motivos por que as pessoas recusam essas punções. Muitas vezes isso é baseado no fato que já conheceram, ouviram falar de uma pessoa que veio a óbito do meningite criptocócica, especificamente logo depois de uma punção lombar. Então, muitas pessoas têm essa ideia que a punção lombar está associada a óbito. Agora, o que aconteceu é que a meningite é o que os levou a óbito. Então, é importante tentar explorar isso com os pacientes, explicar tudo isso para os pacientes, pois vimos na nossa experiência, nos ensaios clínicos, que é possível tentar lidar com essas preocupações em torno da punção lombar e incentivar as pessoas a fazer isso. Uma coisa que o Kennedy vai falar depois é parte do nosso trabalho tentando melhorar o uso da punção lombar, pois todos precisam ter essa punção para diagnosticar a meningite criptocócica, e a maioria precisa mais de um para reduzir a pressão, pois o aumento da pressão no cérebro contribui para o aumento dos óbitos. Voltando à triagem, qualquer pessoa com um CRAG positivo deve ser incentivado a passar pela punção lombar. Se for positivo, tudo bem. Se negativo, terapia preventiva. Se recusada, o tratamento deve ser baseado na ausência ou presença de sintomas neurológicos. Agora, o tratamento para antigenemia, fluconazol 1.200 miligramas por dia, seguido por fluconazol 800 miligramas, 8 semanas, e depois fluconazol. Então, também existem outros estudos acontecendo no momento para ver se fluconazol é o suficiente para esses pacientes com CRAG positivo. Então, meningite criptocócica. Houve muitos desenvolvimentos nos últimos anos, com mais cursos de tratamento menos tóxicos aqui. O motivo disso é que sabemos que a monoterapia com fluconazol não é suficiente, a mortalidade é alta, a grande maioria dos pacientes vem recebendo anfotericina B desoxilato junto com fluconazol. Em Botswana, a mortalidade com 2 semanas de anfotericina foi de 50%. E isso é por causa da alta toxicidade de anfotericina B desoxicolato, que provoca tromboflebite, reações à infusão, anemia, comprometimento renal, infecção também. Então, uma série de estudos para reduzir a toxicidade disso. Houve vários estudos, o ACTA, que mostrou claramente que se você trocar fluconazol por você pode dar
você pode administrar anfotericina B desoxilata, uma semana de Ambisson, e aí você pode dar menos anfotericina B se você tem flutoxina. Agora, se você não tem, a mortalidade é bem mais alta se você estiver com fluconazol. E também aprendimos que flucitosina e fluconazol é uma ótima combinação, não tanto quanto anfotericina e flucitosina, mas ainda é bom. E a mensagem aqui é que flucitosina é um antifúngico fundamental para a meningite criptocócica. E a anfotericina liposomal. Nós sabemos que é menonefrotóxico, sabemos que entra no cérebro, que há uma meia-vida longa, e também já foi comprovado tratar essas condições com uma única alta dosagem de anfotericina B liposomal. Como sabemos que não é muito disponível e é caro, nós decidimos explorar se seria possível dar uma única dose alta aqui. E aí, isso que levou ao estudo Ambition. Então, existe um primeiro estudo que viu um curso mais curto aqui em Botswana e a Tanzânia. Nesse estudo, vimos que uma única dose alta de anfotericina liposomal é tão bom ou não inferior à dosagem diária. Então, isso é o que levou a fase 3, o estudo da fase 3 da ambição. Esse estudo foi o maior estudo associado à meningite criptocócica. Então, aqui nós tínhamos uma única dosagem alta de anfotericina liposomal, 14 dias com flucitosina e fluconazol. O regime controle era aquela recomendação anterior da OMS, que era o regime do estudo ACTA, uma semana anfotericina B desoxilato, e esse foi o estudo do Ambition, feito em 5 países na África do Sul e do Leste. Os resultados foram publicados no New England Journal of Medicine e a mortalidade, isso era um estudo não inferioridade, estávamos buscando um regime que teria seria melhor, e ficou claro com a mortalidade em 10 semanas que no braço anfotericina B liposomal, 24,8%, controle 28,7%. Então, isso também você consegue ver aqui na esquerda, né? Diagrama não inferioridade, mostrando aqui à esquerda, o regime anfotericina B liposomal foi não inferior, em muitos casos superior. E também sabemos que havia menos toxicidade neste regime, menos eventos adversos de grau 3 ou 4. Ficou claro quando vimos o fato que a mudança da hemoglobina era apenas menos 0,3 gramas de hemoglobina, comparado com menos 1,9 no braço controle. Creatina sumiu 20% versus 50% no controle. Vimos menos hipocalemia, menos tromboflebite, precisamos de menos transfusões de sangue. Então, foi considerado isso muito eficaz e muito seguro. E quando vimos como ele limpou o criptococo do cérebro, vimos que havia uma diferença bem grande aqui com o braço controle. Também deu uma olhada a alguns outros estudos no Ambition, onde vimos em termos de custo, o Ambition era entre 71 e 121 dólares
por ano por ano por ano. E também quando exploramos o fato que o Ambition era preferido pelos participantes e também pelos clínicos. E é uma coisa que esperávamos, porque o regime foi elaborado para ser mais fácil de administrar, com uma única infusão intravenosa, e ficamos muito contentes de ver isso confirmado nessa pesquisa. E houve muitas questões em torno disso, desde a liberação desta publicação. Foi publicada em março de 2022, e menos um mês depois, a OMS diz que estava atualizando as suas diretrizes com relação ao Ambition. Então, ele está sendo usado através de um programa de acesso, que significa que anfotericina, lipossomal e a flucitosina está disponível. Então, aqui nós temos as diretrizes atualizadas, confirmando que o preferido é aquele regime de única dosagem. Também eu gostaria de mostrar alguns tratamentos também para meningite criptocócica. O Fase de consolidação, fluconazal, 8 semanas depois da indução, e depois manutenção até ter a contagem CD4 maior do que 100. Com isso, tentamos criar algum material de treinamento para ajudar com a implementação desse tratamento. Então, aqui você pode ver o link de um vídeo com a nossa equipe, a Abby Gambi-Gondway, que é a nossa enfermeira sênior, mostrando às pessoas como reconstituir essa única dosagem alta. E também Dr. Manna Lee, explicando como melhor dosar este regime e como tratar essa toxicidade relacionada às drogas. Então, aqui nós temos a coisa mais simples para monitoramento. Pessoas têm que receber suplementação de magnésio e potássio por 3 dias, baseline bloods, no dia 3 e dia 7 para contagem do sangue. E depois, aqui, recursos muito úteis para voltar, e é importante ter uma forma de tratar o aumento da pressão intercraniana. As pessoas podem vir a óbito aqui. Então, algumas pessoas precisam de uma punção lombar diário. Haviam vários participantes que tiveram mais de 7 punções durante todo o estudo, pois o tratamento do aumento da pressão intercraniana é muito crítico aqui. Também desenvolvemos opinião especializada aqui, como lidar com isso, pois sabemos que através dos estudos randomizados, a terapia retroviral não deve começar antes. Há que ter há que esperar entre 4 e 6 semanas antes da pessoa começar com a terapia retroviral aqui. Também fornecemos diretrizes sobre o que fazer com as pessoas que têm essa experiência com a terapia retroviral, e dê uma olhada nisso aqui. Também com relação ao IRIS, algumas pessoas podem apresentar o íris, e isso é uma forma de ver que eles estão com a meningite criptocócica, e aí é uma demonstração que eles precisam de uma triagem aqui.
E também sabemos que as pessoas podem desenvolver um íris paradóxico. Então, mesmo depois de terem sido tratados, depois, quando iniciam a terapia antirretroviral, podem ter sintomas, mas isso é menos comum quando uma pessoa teve a terapia de indução. Agora, mesmo assim, acontece. E aí, o íris é mais caracterizado com reação inflamatório, uma maior pressão intercraniana, aumento de contagem branca de proteína no líquido cefalorraquidiano e mas tem uma boa aderência a fluconazol. Não damos esteroides aqui, a terapia de indução, isso foi comprovado, está associado com resultados piores para indução, mas em casos do íris paradóxico, onde você não consegue lidar com a pressão intercraniana, com as funções, você pode usar esteroides em caso a caso, mas não é recomendado para meningite criptocócica. A recidiva é diferente, tem a ver com recrescimento do criptococcus, né, e aí isso está no contexto de pessoas que lutaram aderir ao fluconazol. A diferenciação aqui é que o líquido cefalorraquidiano, a cultura será positiva. Então, essa aqui foi sobre a meningite criptocócica. Você tem os detalhes do meu contato, o meu Twitter, você também tem slides, e eu gostaria agora de responder qualquer pergunta no chat ou na discussão do painel. Muito obrigado. Então, muito obrigado, David Lawrence. Como o David disse, existem algumas perguntas no chat. Se você puder começar a responder algumas perguntas, seria muito bom. Então, eu gostaria de passar para o nosso apresentador, o Dr. Chepo Lim. Eu espero ter pronunciado isso corretamente. E ela é residente na Universidade de Botswana, tem um diploma em medicina pública, tem um mestrado do London School Hygiene and Tropical Medicine. Ela é pesquisadora, avaliou novos regimes para tratamento do meningite criptocócica associada a HIV nos últimos 6 anos e publicou estudos aqui. Jepo, você tem a palavra. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Então, para mim vai ser mais fácil, porque eu acho que o David fez grande parte do meu trabalho. Então, eu vou mostrar alguns casos. E como não podemos ter uma discussão aqui, eu tenho várias perguntas que eu vou pedir para você tentar fazer à medida que eu mostrar o caso, para reiterar aquilo que o David acaba de nos apresentar. No próximo slide, por favor. Bom, nós temos o primeiro caso, um homem, 41 anos, entrou no hospital com dor de cabeça, presente há 2 semanas, e ele avaliou sua dor de cabeça como uma gravidade de 9 até 10, de 9 de 10. Ele também tinha anorexia, perda de peso, também ele, nunca foi testado por HIV, ele não conhece o seu estado, ele nunca foi tratado por TB. Durante o exame, sinais vitais, T, temperatura 35,8, pulso 52 beats por minuto, RR 18, saturando 90% com ar ambientado, BP normal, peso de 54,4, nenhum sinal de meningismo e nenhum déficit neurológico focal.
fizemos o teste de HIV e ele era positivo. Próximo slide. Perguntas. Então, a pergunta aqui: liste a investigação que você realizaria neste paciente. Primeiro seria a contagem CD4, depois os CRAG sorológico, urina TB-LAM, FBC, LP para CFS, Nankin, CRF, Expert Ultra. Então, agora tente ver como investigar este paciente para ver o que está acontecendo com ele. 30 segundos. Obrigado. Eu acho que foi eu consigo ver que a grande maioria estão escolhendo todas essas investigações, então usaríamos todos eles. CD, contagem, né, CD para ver se a paciente tem HIV avançado. Como David explicou, sabemos com HIV avançada, há um maior cuidado que temos que dar em termos de ah, meningite criptocócica, né? E também triagem para TB com urine TB-LAM. Então, faríamos isso nesse paciente, acreditamos que talvez ele tenha cripto, que o CD será baixo, CD4, e também CRAG sorológico, sabemos que ele reflete um teste no laboratório, então, essa contagem CD4, fazemos o CRAG sorológico, pois isso é recomendado pela OMS. Também é uma recomendação urine TB-LAM em pessoas com contagem CD4 menos de 200. Também urina TB-LAM para ver se há TB nesse paciente, pois é importante saber, ele tem uma perda de peso, né? E daí também faríamos uma punção lombar, pois o paciente apresenta sinais de meningite. Próximo slide, por favor. Também uma outra pergunta. Realizamos a punção lombar nesse paciente, a pressão de abertura 52, proteína 1,7 por litro, e também, obviamente, não faríamos uma cultura nesse paciente no primeiro dia, mas 40 horas depois faríamos isso. Então, qual é o seu diagnóstico? As alternativas é meningite bacteriana aguda, meningite por TB, meningite criptocócica, encefalite de herpes, toxoplasmose cerebral ou malária. Obrigado. Então, a grande maioria, a resposta é meningite criptocócica. 2% achou que era TBM, meningite TB, e 1% toxoplasmose cerebral. E aí, alguns dias depois, a cultura foi positiva. Então, isso indica meningite criptocócica. Próximo slide, por favor. Então, agora que sabemos que o paciente tem cripto, a pergunta é qual é o tratamento iniciar? Presumindo que todos os medicamentos estão disponíveis
Então, a primeira alternativa é uma única dosagem de anfotericina B mais hã, flucitosina, 800 miligramas kg, 14 dias, mais fluconazol, anfotericina B, 1 miligrama kg dia, fluconazol 1,2 gramas, 14 dias, C, anfotericina B, 1 miligrama quilo dia, flucitosina 7 dias, fluconazol 1,2 miligramas 7 dias, liposama, anfotericina lipossomal, 3 miligramas quilos dia, fluconazol 1,2, 14 dias, e o último flucitosina mais fluconazol, 14 dias. Alguns segundos para as respostas. Bom, 50% escolheu, 57% escolheu uma única dosagem de anfotericina B lipossomal, mais flucitosina, mais fluconazol, 14 dias. Depois foi anfotericina B, 1 miligrama quilo por dia, fluconazol 7 dias. E flucitosina 7 dias e fluconazol 7 dias. Então, a resposta correta, é aquela da recomendação atual da OMS. Opção A, uma única dosagem de anfotericina B lipossomal, 10 miligramas quilos, mais flucitosina, 100 miligramas quilos por dia, 4 doses, dividido em 4 doses, mais fluconazol 1,2 miligramas por 14 dias. E eu acho que a próxima pergunta tem a ver sobre a segunda linha, então não vou conseguir. Então é isso que foi compartilhado dos resultados do Ambition por David Elia. Próxima pergunta. Aqui na pergunta inicial, presumimos que todas as perguntas estão disponíveis. Então, agora não temos anfotericina B liposomal. Então, qual seria a opção? Primeira, incluindo anfotericina B liposomal, única dosagem, flucitosina, mais fluconazol. Segunda, anfotericina B, 14, mais fluconazol, 14 dias. 3 seria anfotericina B, mais flucitosina, mais fluconazol, e depois a quarta seria anfotericina lipossomal, e a última opção seria flucitosina mais fluconazol, 14 dias. Então, qual seria o tratamento que você daria a esse paciente se você não tivesse anfotericina B lipossomal? Eu acho que ninguém vai escolher a primeira opção, nem a opção D, nem A, nem D, pois você não teria esta droga. Então, esses são os resultados aqui. Nós temos 6 pessoas que escolheram a opção A e 5 que escolheram a opção D. E não deveríamos escolher essas opções, pois não temos essa droga. Então, o paciente não vai receber nenhuma medicina aqui. Então, para essa aqui, a segunda opção seria a segunda linha, que é aquele regime mais curto, anfotericina B desoxicolato, aí você 1 miligrama quilo dia, mais flucitosama 10 miligramas para os primeiros 7 dias. E o resto dos 7 dias da fase de indução fluconazol, 1,2 miligramas. E a próxima pergunta, por favor.
Então, agora não temos nenhuma das formulações anfotericina B. Então, qual seria o melhor regime? Esse é fácil. Não temos nenhuma das formulações de anfotericina. Então, o que você faria? A primeira é única dosagem, anfotericina B lipossomal, mais fluconazol e flucitosina mais fluconazol. Segunda, anfotericina B mais fluconazol. C, anfotericina B mais flucitosina mais fluconazol. A terceira seria anfotericina B lipossomal mais fluconazol. E a última, flucitosina mais fluconazol, 14 dias. Aqui os resultados, ainda temos pessoas com a a primeira formulação. A resposta correta é aquela oral, que é flucitosina mais fluconazol. Isso foi mostrado no estudo ACTA. Foi demonstrado que a mortalidade foi reduzida com pacientes com flucitosina mais fluconazol, comparado com tratamento padrão de tratamento na época. Então, a mortalidade era menos do que a mortalidade do tratamento padrão da época. Próximo slides. Então, aqui, para sobre os princípios do tratamento, como o David disse, o que é importante quando você administra um medicamento num paciente? Com a nova formulação, você tem que considerar 5% de dextrose. Se há perda de fluido, de líquido, há cristalização do medicamento e você não consegue fazer a infusão aqui. É importante misturar isso com D, 5%. É importante pré-hidratar os pacientes, 1 litro de soro filosótico com 20 nmol de KCl, pois essas formulações poderão provocar hipocalemia, então temos que ter certeza de tratar isso, e também tablets de potássio, também por 3 dias, e para o lipossomal, 3 dias, né. E depois, se há magnésio disponível também, 2 tabletes, 535 miligramas por 3 dias. E também é importante hidratar o paciente após o tratamento, e também é importante monitorar para as toxicidades. Então, esses pacientes, você não vai ver isso em pacientes que vão receber anfotericina B lipossomal. Próximo slide, por favor. Então, agora nós temos um outro caso, uma mulher um homem com 38 anos, um homem com 38 anos, HIV positivo desde 2015. Ele tinha comprometimento renal na linha base, creatinina 190 mol de L no primeiro dia. Então, ele admitiu ter uma redução do volume de urina, mas ele não teve vômitos nem diarreia. Ele foi tratado com anfotericina B, com flucitosina, 7 dias, e o resto fluconazol. Ele, no dia 5 do tratamento, as contagens CD4 é 5, ele tem hipertensão e ele também está tomando hidroclorotiazida, 25 POD. Creatina vem aumentando, então no segundo dia era 200, dia 3, 220, dia
3.274. No exame, ele está alerta, GCS 15, BP 157/09, PEB 93, taxa respiratória 18, T 35,3. Próximo slide, por favor. Então, aqui, mais uma outra pergunta, tente dar uma explicação para isso. Primeira resposta, anfotericina B, nefrotoxicidade. B, nefropatia associada a HIV. 3, nefropatia hipertensiva. D, toxicidade por tenofia, medicações herbais e outras drogas e NSAID-F. Então, esses são os resultados, todos são diferenciais possíveis para esse paciente. De fato, teríamos que considerar o histórico dele para ver se ele tinha tomado algum outro medicamento antes de entrar no hospital. Também teremos que revisar os medicamentos dele para ver se ele está tomando alguma outra droga, né? Com exceção do anfotericina B, que sabemos que é culpado para provocar as nefrosidade, né? Isso é muito comum. Então é possível que há a nefropatia hipertensiva. Próximo slide, por favor. Então, primeira pergunta. Aqui são os efeitos colaterais da anfotericina B. Ah, A A é nefrotoxicidade, B, anemia, C, hipocalemia, D, hipermagnesemia e tromboflebite. Então, qual não é um efeito colateral da anfotericina B? Então, eu vou parar aqui. Então, a grande maioria disse que é hipermagnesemia, nefrotoxicidade, dizemos que é comum, anemia também comum em pacientes tomando Anfo-B. Os estudos demonstraram que a queda a média de hemoglobina em 14 em pacientes com Anfo-B é mais ou menos 2. Então, imaginamos que pacientes com Anfo teriam uma queda do HB em algum momento durante o tratamento. Hipocalemia, também eu falei que é comum em pacientes com Anfo, é por isso hidratamos e damos uma suplementação oral de potássio. Tromboflebite também é comum e requer antibióticos. Então, próxima pergunta, por favor. Nós temos os seguintes efeitos colaterais: flucitocina menos, né? Anemia A, B, anemia aplásica, C, pancitopenia, D, hipocalemia e nefrotoxicidade. Opção D é hipocalemia e a E é nefrotoxicidade, a última opção. Então, eu acho que eu parei as perguntas
mas eu acho que vocês receberam a resposta. Então, com flucitosina, acho que tudo bem, podemos continuar. Com flucitocina, os efeitos comuns são as toxicidades hematológicas. Nos primeiros 3, você veria pacientes com flucitosina. Nefrotoxicidade também é paciente em pacientes com flucitosina. A resposta é hipocalemia. Próximo slide, por favor. Então, para continuar, aqui este mesmo homem, estamos tratando ele por meningite criptocócica. Ele, tem, HIV desde 2015 e ele vem tomando TLD desde 2019. Ele Se uma pessoa com TAV, não esperamos que ele venha apresentar nenhum cripto. Temos que entender o que está acontecendo com esse paciente. Por que que ele não está suprimido? Por que que ele está com a terapia antirretroviral viral e tem infecções oportunistas? O que vamos fazendo com o seu TAV agora que estamos tratando ele por cripto? Temos que entender a aderência, se ele vem tomando os medicamentos ou não. Tivemos questões de pacientes com TAV e depois eles deixam o tratamento. Uma vez que eles veem que eles estão começando a se sentir bem, né, então eles eles reiniciam esses prazenteantes aparecem com meningite criptocócica, então temos que ver, fazer perguntas aqui para ver o que nós vamos fazer com com esse paciente. Então, se um paciente diz que ele está tomando o TAV, nunca pede uma dose, é importante considerar a resistência à droga nesse paciente, pois precisamos ter certeza. Às vezes, temos que usar a intuição para saber se temos que acreditar o paciente ou não. Às vezes, ele diz que está tomando medicamento e não está. Então, se agora também outra questão importante, se esse paciente diz: "Olha, eu não venho tomando TAV, eu recebi o TAV, mas eu não tenho tomado", então são esses pacientes que pararam com o tratamento e aí você espera um pouco, mas aí quando você considerar parar com TAV, você tem que considerar outros diagnósticos desse paciente, por exemplo, pois esse paciente talvez tenha outras comorbidades, como hepatite B, pois se ele tem hepatite B, você tem que ter o o Tenofir, o Lamivudine também durante o hospital. Então, quando o paciente sai do hospital depois do tratamento, ele pode voltar para casa e nós podemos ver como ele pode ir. Próximo slide, por favor. Então, quando nesse paciente o TAV foi, foi parado, né? Então, quando você vai usar isso, uma ou depois semanas após a terapia antifúngica, B, hã, uma vez que o paciente tolerou os antifúngicos, 4 ou 6 semanas depois da terapia antifúngica ou quando ele inicia o fluconazol, na fase de consolidação. Bom, então eu vou parar aqui. A grande maioria é correto, 73% fala 4 a 6 semanas após o início da terapia antifúngica. Essa é a resposta correta. Então, alguns aqui conhecem o estudo COLD, onde viram o tempo ótimo para pacientes que foram tratados por meningite criptocócica, o TAV aqui.
Ele disse que se você começar o TAV ao mesmo tempo em que paciente está recebendo a terapia antifúngica, mas quando eles esperaram 4, 6 semanas, eles mostraram resultados melhores nesses pacientes. Portanto, a recomendação que o TAV deve esperar deve-se esperar 4 a 6 semanas aqui, após a fusão de indução da terapia. Então, agora o nosso último caso, uma mulher de 24 anos com HIV e vem tomando tratamento desde 2012. Veio ao hospital com dor de cabeça, visão turva, foi diagnosticada com crito há 6 semanas. Reiniciamos o TAV, TDF, TC, DTG há 2 dias, vem tomando fluconazol os últimos 14 dias, não tomou, né, nos últimos 14 dias. Então, hoje, paciente reclama de dor de cabeça grave, visão turva, vomitou uma vez, nenhuma fotovia, nem febre, nem rigidez na nuca. Mostrou sinais vitais, temperatura 35,7, PR 119, REV 20, BP 116/85, SP02 98%, meningismo, nenhum meningismo. Então, uma punção lombar foi feita nesse paciente, a pressão do líquido cefalorraquidiano elevado, CSF, WCC 2, ou glicose 2,6, 0,6 proteína, CRAG positivo. Então, a pergunta, qual é o diagnóstico? Opção A, ICP aumentado, B, meningite bacteriana aguda, C, TBM, D, recidiva do MC, E, íris, F, lesão ocupando espaço e malária. Eu vou parar aqui. 66% acha que é uma recidiva. Algumas pessoas disseram que 18% é íris MC. Então, a maioria é correto. É íris MC. Paciente demonstrou algo na cultura, né? Então, a próxima slide, por favor. Aqui, esses são comuns no íris MC do que a recidiva. O que é mais comum aqui com íris comparado? ICP aumentado, o B, o C, o D ou o E? Vou parar aqui. 31% responde C. 26% com D. E outro 26% com a cultura positiva E. Isso se compara ao cenário que vimos antes. O paciente teria uma cultura negativa. Então, uma vez com sintomas semelhantes, e você vai buscar ver a cultura, e a cultura é negativa, esses pacientes, quando entram,
o nanquim ainda pode ser positivo, pois ele não se diferencia o fungo morto ou vivo. E com o Crag, você vai ver que eles ainda são que ele ainda é positivo nesses pacientes, então é importante esperar a cultura e o que está acontecendo aqui. Sei que temos que esperar 48 horas antes de tomar uma decisão, mas isso é chave para determinar se precisamos, fazer a terapia nesse paciente ou não. Então, o que aconteceria com a recidiva? O oposto do que falamos antes. Com a recidiva, vamos ver que o paciente apresenta uma cultura positiva. Eu acho que a grande maioria entendeu isso da explicação que eu acabei de dar. Próximo slide, por favor. Então, tratamento da recidiva. Sabemos que o paciente nós vamos reiniciar a terapia de indução, assim como o paciente que entra pela primeira vez. Nós damos aquilo que é recomendado agora. Se tivermos todos os medicamentos disponíveis, né? Uma única dosagem de anfotericina B, flucitocina e fluconazol. É importante as tablets de potássio, também eletrólitos, para ver o que é importante fazer um exame aqui para ver o que está acontecendo com o potássio. É importante ver a linha base aqui, o potássio aqui, o que está acontecendo. Também continuar monitoramento contínuo, não tão rigorosamente, mas é importante ter certeza que olharmos a linha base e depois ver o que está acontecendo no quarto dia. CM-Íris. É importante excluir infecções oportunistas como toxoplasmose ou TBM. Temos que buscar outras oportunidades oportunísticas.